Então vamos começar. Em Romanos capítulo 11, versículo de número 30. Vamos ler até o final. Diz assim a palavra do Senhor. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Vamos orar. Que Deus abençoe. Senhor, estamos aqui para estudar, Senhor, a sua palavra nesta noite. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, Senhor. Por Jesus, seu Filho, nos conceda a bênção, a graça. Nós podemos agora entender, Senhor, a sua verdade, sermos fortalecidos, sermos edificados, em conhecer, Senhor, o que o Senhor tem nos ensinado nas Escrituras, conhecer a Ti, amar e viver, Senhor, cada vez mais em honra ao Teu nome. Conceda-nos a bênção, a nós, a todos os irmãos desta classe, Senhor, que este período, meu Deus, de estudos que nós estamos fazendo, esses meses, que assim o Senhor nos permitir completar, o Senhor nos abençoe, nos conduza, nos edifique e fortaleça esse grupo de irmãos, em nome de Jesus na palavra. Que assim seja, Senhor, em Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Então, vamos fazer uma revisão aqui, né? Nós temos estudado já, que sempre tenho falado já para vocês desde o início, que a base da nossa fé são as Sagradas Escrituras, né? Tudo que nós temos, tudo que nós aprendemos na confissão é através da palavra de Deus. Então, ela é a primeira doutrina, né? Aí nós temos também a verdade de que existe um Deus que é revelado nessas Escrituras, um Deus único, verdadeiro, como a confissão coloca aqui no capítulo 2. O Senhor nosso Deus é somente um Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência é em si e de si mesmo, infinito em seu ser e perfeição, cuja essência não pode ser compreendida por qualquer outro, senão por ele mesmo, um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões, a quem somente pertence a imortalidade, que habita em luz, que nenhum homem pode acessar, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conceito da sua vontade, imutável e justíssima, para a sua própria glória. É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, o galardoador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando todo pecado, e que não tem o culpado por inocente. Então nós aprendemos isso aqui, que esse Deus único, verdadeiro, revelado nas Sagradas Escrituras, é também um Deus triuno, ou seja, um Deus, três pessoas, né? Esse Deus, aí vem o segundo capítulo, esse Deus, ele é absolutamente soberano e ele, então, decreta todas as coisas que acontecem, tudo, absolutamente tudo.
E aí nós começamos a estudar a aplicação do decreto de Deus. Então veja, se nós pudermos entender assim, né? Deus determinou tudo, aí ele começa a executar suas obras. A criação, ele criou tudo do nada, ele colocou no homem a disposição de obedecê-lo, mas o homem podia cair e deu a ele uma lei. Então o homem foi criado santo e Deus deu a ele uma lei e ele pecou contra Deus. Poderia pecar e pecou de fato contra Deus, mas nós ainda vamos estudar sobre a queda. E aí nós estamos estudando agora sobre a segunda obra de Deus. Então a primeira, Deus criou todas as coisas, Deus agora estamos estudando também providencia tudo, é o Deus da providência. E a confissão, ela define a providência assim: o Deus grande, o bom Criador de todas as coisas, em seu infinito poder e sabedoria, dirige, dispõe, governa todas as criaturas e coisas, desde a maior até a menor, por sua muito sábia e santa providência, para o fim para o qual foram criadas, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, infinita bondade e misericórdia. Então, ele não está ausente, ele não criou e foi embora, ficou distante, ele está presente, dirigindo todas as coisas, mas ele também não se confunde com a criação, né? Então tem dois erros que muitas vezes são difundidos até, ou assim, cridos, né? Muitas pessoas creem mais ou menos assim, né? Ou no deísmo, que é Deus criou e foi embora, deixou as coisas correrem, como quem dá corda num relógio, né? Ou no panteísmo, que tudo é Deus, né? Existe, enfim, aí todas as coisas, Deus é tudo, Deus está em todas as coisas, nesse sentido. Mas a Bíblia não ensina nada disso. A Bíblia ensina um Deus que é transcendente, ou seja, ele está acima da criação, ele é o único Deus, ele criou todas as coisas e do nada, né, só existia ele, mas ele não abandonou a criação. Muito ao contrário, ele está controlando tudo. A confissão diz assim: segundo o seu infinito poder e sabedoria, dirige, dispõe e governa todas as criaturas. Sobre o segundo parágrafo, eu vou ler para a gente relembrar. Diz assim: embora em relação à presciência e ao decreto de Deus, a causa primeira, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, de forma que nada acontece por acaso ou sem a sua providência, contudo, pela mesma providência, ele ordena que elas aconteçam de acordo com as causas, a natureza das causas secundárias, seja necessária, livre ou contingentemente, né? Então, apesar de que Deus é a causa primária, mas ele age normalmente pelas causas secundárias, né? Então, se eu estou com fome, eu tenho que me alimentar. Eu sou nutrido pelo alimento, mas no final das contas quem está me nutrindo é o próprio Deus, né? A causa primária de todas as coisas. Pode ser necessária, livre ou contingentemente. O terceiro parágrafo diz assim: Deus, em sua providência ordinária, faz uso de meios, ainda que sim é livre para operar sem, acima e contra eles como lhe aprouver. Então, apesar de que Deus usa os meios, mas ele pode agir, como diz a confissão, sem eles, acima deles e contra eles. Então, todas essas coisas nós vimos. Então, esse Deus, ele controla tudo, normalmente ele usa as causas secundárias, mas ele pode também operar sem os meios, né? Então, sem, acima ou contra eles. Aí eu expliquei para vocês que nós entramos depois, dentro da doutrina da providência, no departamento da relação da doutrina da providência com o pecado. E nós vimos o quê? No quarto parágrafo: a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus, tanto manifesta-se em sua providência, na qual seu conselho determinado se estende mesmo até a primeira queda e a todas as outras ações pecaminosas, tanto de anjos quanto de homens, e não por meio de mera permissão, os quais ele também, muito sábia, poderosamente delimita e de forma variada ordena e governa em uma multiforme dispensação para os seus próprios santos fins, ainda assim de forma que a pecaminosidade desses atos procede da criatura e não de Deus,
que sendo santíssimo e justíssimo não é, nem pode ser autor ou aprovador do pecado. Então, Deus, ele decretou tudo que acontece, ele permite, dentro desse decreto, então, inclusive a queda e todos os pecados, os males. O pecado não está descontrolado, mas Deus está controlando todas as coisas. Eu fiz questão de ler todos os textos semana passada com vocês, né? E nós vimos que não é, como diz aqui a confissão, uma mera permissão, né? Ou seja, que Deus deu aí, permitiu, e tudo acontece sem o controle dele. Não. Uma confissão coloca aqui, ele delimita, ele de forma variada ordena e governa em uma multiforme dispensação para os seus próprios fins, mas ele não é autor dessas coisas. Isso é um mistério para nós. A Bíblia não informa de onde vem o mal, e nós não devemos ficar procurando essas coisas onde a Bíblia se cala, né? Ela também não informa como é a natureza dessas coisas, mas isso mostra o poder de Deus, isso mostra, enfim, como Deus realmente, ele é o único Deus, só ele pode fazer isso. E de fato ele dirige, controla tudo para o que para próprios e santos fins. Ou seja, nós vimos aqui que a ira humana não produz a justiça de Deus. A Bíblia diz que a cólera humana Deus restringe até onde realmente venha produzir, em algum sentido, contribuir para a sua glória, para os seus planos, né? Então, o Senhor, aquele caso de José, eles intentaram mal, mas Deus estava intentando bem. Então, Deus controla o pecado de tal forma que acaba cumprindo o seu desígnio. Quanto aos pecados dos eleitos, né? Nós vimos também, o 5º parágrafo diz assim, aí esses 2 parágrafos seguintes tratam do pecado dos eleitos e o pecado dos ímpios. Eu já estudei com vocês até o pecado dos eleitos semana passada. E no 5º parágrafo diz assim: o Deus muito sábio, justo e gracioso, frequentemente deixa por algum tempo seus próprios filhos em diversas tentações, na corrupção dos seus próprios corações. Aí nós vemos os motivos que a confissão lista aqui, tudo realmente de acordo com as Escrituras, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e engano dos seus corações, para que eles sejam humilhados, para levá-los a uma dependência mais íntima e constante do seu próprio auxílio, para torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecado e para outros santos e justos fins, de forma que, seja o que for que ocorra a todos os seus eleitos, é por sua designação para a sua glória e para o bem deles. Então nós notamos aqui que Deus, ele até isso tem um propósito, ele permite o pecado dos eleitos até um certo momento para esses efeitos aqui benéficos, né? Então, como diz, de forma que seja o que for que ocorra com todos os seus eleitos e por sua designação, é por sua designação para a sua glória e para o bem deles, fazendo sempre uma lembrança, né, que isso aqui de maneira nenhuma é incentivo ao pecado, muito ao contrário, como eu falei semana passada. Então a confissão ela coloca aqui, até isso é castigo do pecado, e isso é para que nós, como que percebendo a maldade e a perversidade do pecado, evitemos o pecado, sejamos humildes, sejamos vigilantes. Então essa doutrina de forma nenhuma é um incentivo ao pecado. Agora, irmão, vamos estudar aqui, nós temos 2 parágrafos para estudar essa noite, para nós encerrarmos esse capítulo, que é o pecado dos ímpios. Então veja, nós já estudamos aqui, esse capítulo ele se divide de forma bastante ordenada, né? Então, a providência de uma maneira geral, é o primeiro parágrafo, ele faz uma apresentação da doutrina da providência. Depois, os 2 parágrafos seguintes, segundo e terceiro, mostra a relação da providência com as causas secundárias e com os meios, né? Tratando inclusive da questão dos milagres e também de que Deus normalmente ele age pelas causas secundárias, ordinariamente
ele usa os meios. Vimos sobre o pecado no 4º parágrafo, de maneira geral, né? O pecado, o primeiro pecado, que foi a queda, e todos os outros pecados dos homens, e isso inclui também o pecado dos anjos, evidentemente. Então isso é bem geral. Vimos, aí estreitou um pouquinho mais, vimos sobre os pecados dos eleitos, por que Deus permite isso. E vamos ver agora sobre os pecados dos ímpios. Então, veja que está particularizando a doutrina do pecado. Então, a confissão aqui nesse capítulo vai assim, a providência, aí delimita o assunto em relação aos meios e as causas secundárias, né? Aliás, podemos dizer assim, que na verdade quando fala de meios e causas secundárias, ainda está fazendo uma apresentação muito geral, aí delimita mais a relação ao pecado e mais ainda agora em relação ao pecado dos eleitos e o pecado dos ímpios. O que dizer do pecado dos ímpios, irmãos? Eu li com vocês, semana passada e hoje, esse texto aqui de Romanos capítulo 11, a partir do versículo 30, que diz assim: porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim estes agora foram desobedientes para também alcançar misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então aqui mostra que Deus está controlando a desobediência e está tornando até isso algo que venha resultar na sua glória, na manifestação do seu poder e da sua sabedoria. Então, sobre o pecado, mais especificamente, sobre o pecado dos ímpios, a confissão vai dizer assim, vamos ler então. Quanto aos perversos e ímpios, ou quanto àqueles homens, né, perversos e ímpios, a quem Deus, como justo juiz por pecados anteriores, segue e endurece, deles ele não apenas retém a sua graça, pela qual eles poderiam ser iluminados em seus entendimentos e forjados em seus corações, mas às vezes também lhes retira os dons que eles tinham e os expõe a situações de forma que a corrupção deles se torne a ocasião de pecado. E além disso, entrega-lhes as suas próprias concupiscências, as tentações do mundo e ao poder de Satanás, de maneira que ele se endurece sobre aqueles meios que Deus usa para quebrantar os outros, né? Então vamos aí por parte, irmãos. Observem, eu destaquei semana passada que quanto ao pecado dos eleitos, o parágrafo que trata do pecado dos eleitos diz assim: o Deus muito sábio, justo e gracioso frequentemente deixa por algum tempo seus próprios filhos em diversas tentações, assim. Então veja aqui, o que se enfatiza, os atributos divinos que são enfatizados em relação aos pecados dos eleitos é sábio, justo e gracioso. Veja, graça de Deus, porque a salvação é pela graça. E é a graça de Deus que nos sustenta. Na verdade, irmãos, isso é uma coisa que eu creio que vocês já têm experimentado na caminhada cristã de vocês. A verdade é que quanto mais nós andamos com Cristo, mais nós percebemos que se não for a graça, nós não conseguimos. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus, do início ao fim. Isso não somente com relação à nossa experiência, nós, na medida que nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos percebendo que nós precisamos dele, da sua ajuda, da sua graça, todos os dias, continuamente. Mas, irmãos, quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos em nosso redor, quando nós olhamos para a própria igreja, no mundo, atacada de todos os lados, pelas tentações e pelas perseguições, pela sedução e pela perseguição, nós percebemos, irmãos, que não só nós, mas todos os cristãos, só a graça de Deus. E quando depende de nós, ou depende dos outros irmãos,
tem queda. Né? Quer dizer, a queda vem de nós. Nosso sustento, a nossa força, o nosso progresso realmente vem do Senhor. Então, é graça, é graça. Então, Deus, Ele usa até as nossas fraquezas, é o que esse parágrafo vai dizer, e permite que nós fiquemos, o cristão pode passar por uma, como ele coloca aqui, para os seus próprios, deixa por algum tempo seus próprios filhos em diversas tentações e na corrupção dos seus próprios corações. Então, Ele opera de tal maneira que isso venha a resultar em benefício. Isso é graça. Então, Ele não permite que aquilo venha resultar no mal, mas Ele diz assim, o finalzinho é: de forma que seja o que for que ocorra com todos os seus eleitos, é por sua designação para a sua glória e para o bem deles. Isso é graça. É Deus que está agindo, é Deus que está operando, controlando a nossa fraqueza, operando para que aquilo não seja para a nossa destruição, porque senão seria. Agora, os ímpios, o que se enfatiza? Aqui não há graça no sentido salvífico, no sentido santificador, libertador do pecado. É verdade que mesmo o ímpio, ele recebe muita graça, né? Só que aquilo que nós chamamos de graça comum, é graça que Deus dá a todos. Quando o sol nasce é para todos, isso é graça de Deus, né? Mas o que eu estou me referindo aqui é a graça especial, é a graça salvífica, é quando Deus ele vai salvar uma pessoa. O ímpio aqui é aquele que Deus não vai salvar. Nós não sabemos quem são, irmãos, essas pessoas. Nós não sabemos quem vai crer, quem não vai crer. Isso não é revelado a nós, né? Nós temos que pregar o Evangelho e chamar todos a fé e ao arrependimento. Mas nós sabemos que só virão aqueles que Deus operar a sua graça. Mas Deus, Ele permite que outros, em vez de eles se voltarem para Deus, eles permanecem na sua cegueira e endurecem. A situação deles não vai melhorando, a situação deles vai piorando. E isso, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês, que a confissão começa dizendo assim: quanto aos perversos, aqueles homens perversos e ímpios, a quem Deus, como justo juiz, por pecados anteriores, cega e endurece. Então veja que aqui se enfatiza o Deus como justo juiz. Deus, ele não tem, um detalhe muito importante, ele não tem obrigação de salvar nenhum homem e nenhuma mulher. Porque tudo que está no homem, no ser humano, na verdade, condena a ele. E Deus pode, como justo juiz, entregá-lo aos pecados anteriores. Por causa, como diz assim, quanto aos perversos e ímpios, a quem Deus, como justo juiz por pecados anteriores, cega e endurece. Deus pode operar isso como justo juiz, e isso é justo. Então, eles merecem, entende? O eleito é graça. Nós não somos salvos por mérito, nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos por mérito, sim, mas não nosso, o mérito de Cristo. Então não é que Deus chegue, e é por isso que diz aqui, né? Justo e gracioso. Deus também nos salva de forma justa. A graça não é contra a justiça. A graça, ela está casada com a justiça, porque Deus nos dá a sua graça fazendo justiça, porque Jesus paga pelos nossos pecados. Mas é graça. Agora, nós não merecemos. Ele que ganhou para nós, Ele que ganhou o mérito da nossa salvação, né, da nossa redenção, da nossa santificação. Agora, os ímpios não. Os ímpios, Deus, como justo juiz, pelos pecados anteriores, cega e endurece. Veja, pelos pecados anteriores, quer dizer, eles merecem, eles têm muitas oportunidades, mas eles rejeitam a Deus, e devido aos pecados anteriores deles, Deus cega e endurece. Então a confissão diz assim: quanto aos perversos e ímpios, a quem Deus, como justo juiz por pecados anteriores, cega e endurece. Aí continua: deles
ele não apenas retém a sua graça, pela qual eles poderiam ser iluminados em seus entendimentos e forjados em seus corações, mas às vezes também lhes retira os dons que eles tinham e os expõe a situações de forma que corrupção deles se torna ocasião de pecado. E além disso, entrega-lhes as suas próprias concupiscências, tentações do mundo ou ao poder de Satanás. Então veja que aqui nós temos 3 operações de Deus, digamos assim. Confissão diz. Ele cega e endurece, né? Mas como é que isso acontece? Ele retém a sua graça, ele não dá a sua graça. Ele não opera pelo seu Espírito Santo no coração deles, de maneira que eles sejam iluminados em seus entendimentos e forjados em seus corações. O que quer dizer aqui é o seguinte, é que Deus não lhes dá compreensão, Deus não lhes ilumina pelo Espírito Santo. Eles continuam cegados pelo pecado, porque o pecado é um poder de cegueira, e Deus não ilumina, Deus não dá graça. Eles permanecem, e Deus faz isso de forma justa, porque eles merecem, eles são pecadores. Porque como Paulo fala lá em Romanos, capítulo 1, eles não querem saber, eles não querem nada com Deus. Eles têm oportunidades, eles têm a criação, eles têm a revelação geral, mas eles não querem. Então Deus, ele não lhes dá a iluminação do Espírito Santo. Deus também não lhes forja os seus corações pela graça. Ou seja, eles não são, porque o que acontece quando nós recebemos a graça de Deus? Nós nascemos de novo. Então há uma iluminação do entendimento, nós começamos a ver a gravidade do nosso pecado, nós começamos a entender quem é Jesus e como ele é valioso e como nós devemos crer nele e nos arrepender dos nossos pecados. Ao mesmo tempo, o nosso coração começa a anelar por Deus e odiar o mal. Essas coisas é a graça de Deus que está operando em nós. Mas Deus não faz isso no ímpio. Deus retém a graça, de maneira que isso não acontece com eles. Eles continuam na cegueira e eles continuam com o coração mau. Aí vai acontecer aquilo que está no iníciozinho aqui da sessão. Cega e endurece. Eles continuam cegos e endurecidos e vão se endurecendo. Mas Deus não faz só isso. Deus não somente deixa de lhes dar a graça, retém a graça, mas às vezes também lhes retira os dons que eles tinham. Então, as oportunidades que eles tinham, dons no sentido de que são dádivas que contribuem para que eles tenham algum entendimento espiritual, mas Deus lhes retira isso. Então, eles têm por um tempo, mas eles não aproveitam, e Deus, de maneira justa, então, retira isso deles. Quer dizer, quando você tem e não aproveita, é retirado de você aquela dádiva, aquele dom. E mais, então veja que já são 2 coisas, né? Então, Deus não dá graça, Deus retira os dons, que poderia lhes ajudar em algum sentido, mas às vezes também, sim, e os expõe a situações de forma que a corrupção deles se torne a ocasião de pecado. Então Deus, ele não tenta ninguém, mas na providência eles acabam sendo expostos a situações em que a corrupção deles se torna a ocasião de pecado, ou seja, eles acabam se envolvendo. Deus não os livra disso, Deus deixa que eles sejam expostos, eles acabam se envolvendo em situações em que a corrupção deles se torna a ocasião de pecado, ou seja, aquela coisa, né, mais ou menos assim, a ocasião faz o ladrão, né? Então, tem uma oportunidade de pecar, e Deus não lhes dá um livramento quanto àquilo, mas eles vão, então, e são expostos, e a corrupção deles, que já tende para aquilo, né, vai, então, fazer com que aquilo se torne a ocasião de pecado. E mais, Deus, então veja que já são 3 coisas, né? Deus não dá graça, Deus retira os dons, então Deus não dá graça, Deus retira os dons, Deus os expõe a situações em que a carne deles, a corrupção, ela se inflama para o pecado, e Deus também lhes entrega as suas próprias concupiscências. Então Deus
deixa correr solto mesmo, podemos dizer assim, né? Então ele entrega os homens às suas próprias concupiscências, tentações do mundo e poder de Satanás. Observe que nós temos 3 inimigos, né? Que é a nossa carne, que é o mundo, que é Satanás. E Deus os entrega a esses 3 inimigos. Ou seja, Deus não os livra, Deus deixa eles livres para seguirem esses inimigos. Então, diz aqui, os entrega à sua própria carne, ao mundo, que é esse sistema idólatra, anti-Deus da sociedade humana, né, desse tempo até a volta de Jesus, dos reinos deste mundo, e Deus os entrega também a Satanás, de maneira que ele se endurece, entende? Então, quais são os 2 efeitos? A cegueira e o endurecimento. Então, eles vão se endurecendo, eles vão piorando a situação deles, mas isso acontece sob aqueles meios que Deus usa para quebrantar outros. Então veja que nós observamos no parágrafo anterior que Deus usa até o pecado para benefício, né? Mas aqui não. Aqui tudo acontece, inclusive situações de sofrimento, de dores, tentações, enfim, tudo vai acontecer e resultará em endurecimento e não quebrantamento. E Deus muitas vezes usa as mesmas coisas para quebrantar uns. Você vê, por exemplo, que dentro da providência divina, às vezes uma dor, um sofrimento faz a pessoa começar a pensar nas coisas espirituais. Então, e outros se tornam ainda mais afastados de Deus, na mesma situação, né? Uns sofrem pelos seus pecados, e aí Deus usa aquilo, e através da pregação do Evangelho, Deus os ilumina, e eles se quebrantam, eles dizem, o pecado é imundo, eles percebem a maldade do pecado, e eles sofrem tanto as consequências do pecado, como a própria natureza do pecado começa a incomodá-los, mas os outros não, os ímpios não. Aquilo faz com que eles se endureçam mais ainda. Então, as mesmas situações quebrantam uns, endurece outros. E tudo isso está na providência divina. Tá? Vamos ler os textos? Se vocês tiverem pergunta, pode fazer. Tá? Vamos ler os textos aí, e aí nós vamos... Eu creio que os textos vão nos ajudar, com certeza, a entendermos melhor. Então, vamos à primeira parte, né? Quanto aos perversos e ímpios, a quem Deus, como justo juiz, por pecados anteriores, cega e endurece. Bom, vamos ver Romanos, capítulo 1, 24 e 26. Romanos, capítulo 1, 24 e 26. Diz a palavra do Senhor. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então note por que Deus fez isso, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Então, por pecado deles, Deus está sendo justo, Deus não está fazendo nada injusto, eles não merecem. Nenhum homem merece, porque todos são pecadores, têm sido desafiados às revelações de Deus na criação e se colocado ali à disposição dos ídolos. Então Deus os abandona. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, veja o motivo de novo, eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Percebe? Então, sempre devido a pecados anteriores. Vamos ver o texto que nós lemos já, Romanos, também capítulo 11, versículos 7 e 8, só para confirmar. Diz a palavra do Senhor. Aliás, esse eu não li ainda, perdão. Vamos ler agora. Diz assim: pois que
O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Deus não lhes deu sua graça. Deus lhes endureceu. Os outros foram endurecidos. Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Então, aqui foi operado neles a cegueira. Então, como diz a confissão, como justo juiz por pecados anteriores, cega e endurece. Quanto aos perversos e ímpios, a quem Deus, como justo juiz por pecados anteriores, cega e endurece. Então, Deus faz isso neles. Tá? Vamos ver agora o que a confissão continua dizendo, diz assim, ele não apenas retém a sua graça, pela qual eles poderiam ser iluminados em seu entendimento e forjados em seus corações. Retém sua graça. Vamos ver Deuteronômio 29, 4. Deuteronômio 29, 4. Deuteronômio 29, 4, que diz assim. Vamos ler desde o primeiro versículo, para pegarmos o contexto. Diz assim, Deuteronômio 29, verso 1. Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes, tendes visto tudo quanto o Senhor fez perante os vossos olhos, na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, olha só o que diz agora, porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Ele não dá graça para eles entenderem. Entendeu? Compreende como é? Então, claramente, né? Deus não tem lhes dado um coração para entender. Deus não dá graça para eles. Porque, irmãos, para entender, para se arrepender, é graça. Deus opera. Deus é uma ressurreição dos mortos. Morto não pode crer, então Deus tem que ressuscitar. Deus não faz isso. Para aqueles que Ele não vai salvar mesmo. E isso é justo, porque eles merecem. Tá? Só para enfatizar, né? E nós não merecíamos também, mas aí foi graça. Né? Foi graça de Deus. Então, outro pagou por nós, que é Jesus. A confissão continua assim, mas às vezes também lhes retira os dons que eles tinham. Mateus 13:12. Mateus 13:12. Mateus 13:12. Então, Deus não dá graça e também retira os dons. Mateus 13:12. Diz assim a palavra do Senhor. Porque aquele a quem tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Bora ler a partir do versículo 9. Jesus tinha contado a parábola chamada parábola do semeador. Aí Jesus diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Cercando-se dele, os seus discípulos disseram, por que lhes falas por parábolas? Olha, Jesus não falava para a multidão como falava para eles. Jesus explicava parábolas para eles, mas para a multidão não. Aí eles perguntam, por que falas por parábolas? Aí eles dizem, ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Sabe por quê? Porque eles tinham tantos privilégios. Estamos falando aqui do povo de Israel. Eles tinham o Antigo Testamento, eles tinham a lei, eles tinham tudo. E quando Jesus mesmo veio, o que é que eles fizeram? Eles não creram em Jesus. Então, Jesus não dá a eles mais da palavra, mas lhes retira. Aquele que tem se dará e terá em abundância. Então, quando a pessoa recebe e ela
tem, né? Ela aproveita, ela terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então aquele que tem fé, que tem arrependimento, que ouve a palavra de Deus, diz aqui o texto, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, aquele que não ouve, que não crê, que rejeita a palavra, ele não tem fé, ele não tem arrependimento, até aquilo que tem lhe será tirado. Ou seja, a palavra de Deus, os dons, os privilégios espirituais, porque Israel, nós tínhamos um mundo pagão inteiro que não tinha o privilégio da lei de Deus e da palavra de Deus. Eles tinham, mas eles não aproveitaram. Então Deus não tinham fé. Então Deus lhe retira até o que eles têm, ou seja, aqueles privilégios. Eles não têm a graça, né? Mas eles tinham muitos privilégios. Eles tinham a palavra, eles tinham as alianças, eles tinham todas aquelas demonstrações da verdade de Deus. Eles não aproveitaram. Então Deus retira. Nós podemos dizer a mesma coisa acontece, por exemplo, no contexto da igreja. Então vamos dizer que uma pessoa, ela é ensinada, ela frequenta a igreja há muito tempo, ela ouve e ela não se arrepende. Pode acontecer que então, aqueles privilégios que ela tem de ouvir a palavra, de ter tantas oportunidades, Deus retira aquilo dela. Deus faz com que ela não tenha mais acesso, né? E então a situação dela se torna pior. Então, veja, Deus nos dá graça, Deus retira os dons, essas oportunidades, e os expõe a situações de forma que a corrupção deles se torna ocasião de pecado. Vamos ver agora Deuteronômio 2:30. Deuteronômio 2:30. Deuteronômio 2:30 diz assim: Mas Sion, rei de Hesbom, não nos quis deixar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e o fizeram obstinado o seu coração para tu dar na tua mão, como hoje se vê. Então, Deus endurece o espírito dele e o faz obstinado, porque Deus lhe quer, diz aqui a palavra de Deus, lhe castigar, na verdade, né? Então, ele não... Deus opera de tal maneira que aquele rei, ele se torna, aquilo acontece e ele peca, porque Deus realmente está operando aquilo na vida dele. Deus não quer salvá-lo. Deus quer, de forma justa, Deus ali o expõe àquela situação, né? Segundo Reis, capítulo 8, versículo 12. Segundo Reis, capítulo 8, versículo 12. Então disse Azael: Por que choro, meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, os seus jovens matarás a espada, os seus meninos despedaçarás, as suas mulheres grávidas fenderás. E disse Azael: Pois que é teu servo que não mais do que um cão para fazer tão grandes coisas? E ele disse: O Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Veja, ele se tornaria rei da Síria e ele faria todas essas coisas. Deus lhe expõe e coloca ali e não lhe dá graça, ele fica exposto e ele vai fazer todas essas coisas. E Deus tinha determinado que ele iria para a Síria e que ele se tornaria poderoso para fazer essas coisas. Percebe? Então, veja que Deus está no controle de tudo isso. Continua a confissão. E além disso, entrega suas próprias concupiscências às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Aos três poderes do mal. Salmo 81, 11 e 12. Salmo 81, 11 e 12. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis.
Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Deus entrega aos seus corações. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. 10 ao 12. 2 Tessalonicenses 2, 10 ao 12. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. A gente tem que ler, nós temos que ler desde o versículo 8, que diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de quem? Olha aí, Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam amor da verdade. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, como eles não creram, na verdade, Deus permite que venha esse iníquo, e que ele vem cheio da eficácia de Satanás. Então, por trás dele está o diabo. Isso aqui é o anticristo que virá no final, né? E que com todo poder, sinais, prodígios, para enganar aqueles que não quiseram saber da verdade. Então Deus entrega. Veja que aqui tem dois poderes, o diabo e o mundo, o sistema da impiedade, esse tempo de homens que não querem saber de Deus. Então Deus os entrega a carne, conforme o Salmo e conforme Romanos também, ao mundo e ao diabo. E de maneira que eles se endurecem sobre aqueles meios que Deus usa para quebrantar outros. Êxodo 8,15. Êxodo 8,15. Êxodo 8,15. Êxodo 8,15. Vendo, pois, Faraó. Êxodo 8,15. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Verso 32, do mesmo capítulo, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Mas endureceu o Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. Então, quando as coisas aliviavam, ele endurecia. Quer dizer, em certas ocasiões, quando Deus dá um livramento, o que o povo de Deus faz? Louva, agradece, se quebranta, né? Se humilha diante dele, né? Diante das aflições e diante dos livramentos. Mas quando acontecia com o Faraó, não. Ele ficava mais duro ainda, ele continuava se endurecendo. Isaías 6,9. Isaías 6,9. Isaías 6, 9 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 6, 9 ao 10. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, faz-lhe pesados os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Veja, eles ouvem a palavra. Quantas vezes a palavra é pregada e as pessoas se quebrantam, né? Mas aqui eles ouvem e eles se endurecem, eles rejeitam. E 1 Pedro 2,7. 1 Pedro 2,7. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro 2,7. 7 e 8. 1 Pedro 2, 7 e 8.
E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina, uma pedra de tropeço, rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, quando a pregação de Cristo vem para os eleitos, eles se quebrantam, se arrependem. Ela é preciosa a palavra, mas para eles a pedra que eles rejeitam. Um escândalo. Eles se escandalizam por uma pregação, na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados, ou seja, Deus os entregou mesmo a isso. Então, esse endurecimento que Deus usa, que Deus opera em certas ocasiões, que Ele usa para quebrantar outros, quando a palavra é pregada, quando vem situações de calamidade, e aí vem a iluminação do Espírito através da palavra, porque a palavra é anunciada e muita gente se arrepende, se quebranta, se humilha. Quando vem alívios e a palavra junto vem para ser pregada, nesses alívios as pessoas se quebrantam, se humilham. Os ímpios vão se endurecer. Então, por quê? Porque Deus, pelos pecados deles, de forma justa, tem a sua graça, né, que poderia desiluminar e forjar o seu coração, retira os dons, os expõe a situações de corrupção para a ocasião de pecado e lhes entrega a carne ao mundo e ao diabo, de maneira que aquelas ocasiões que seriam para quebrantar outros, que Deus daria a graça, que Deus enviaria a palavra, que Deus não entregaria o coração, para eles os endurece. E Deus faz isso de forma justa pelos pecados anteriores. Entendeu? Então, veja que aqui é justiça. Lá, em relação ao justo, aos eleitos, é graça. Para nós encerrarmos a aula de hoje, nós vamos ler o último parágrafo, que é curtinho, que ele é a finalização, né? E nessa finalização, ele mostra como essa doutrina é consoladora. Nós podemos dizer assim, irmãos, imagine o seguinte, nós vivemos num mundo em que tudo isso acontece. Num mundo onde existe pecado e mal, e tragédias e morte, por causa do pecado. Então, irmãos, essa doutrina ela é muito consoladora, por quê? Porque ela nos diz para nós assim, olha, não fiquem preocupados, porque Deus está no controle. E até essas coisas que acontecem, é porque Deus quer, e Deus tem um propósito nisso. E sempre é para o bem da igreja, e sempre é para a sua glória. É claro, irmãos, que nós não podemos entender isso, né? Naquele momento, nem temos que entender, mas nós devemos confiar. Nós vamos sofrer, vamos ser perseguidos, vai acontecer muitas coisas conosco, tanto problemas, como até pecados que nós podemos cair, né? Devemos vigiar, mas veja que nós aprendemos que nós, até os cristãos podem pecar e podem sofrer, e pode acontecer tanta coisa como aconteceu com Pedro, mas há consolo, irmãos, porque Deus ele está cuidando do seu povo, e isso está concorrendo para a sua glória, para o bem do seu povo. Olha o 7º parágrafo, então, diz assim: assim como a providência de Deus em geral atinge todas as criaturas, assim também, de uma forma muito especial, Ele cuida da sua igreja e dispõe de todas as coisas para o bem dela. Então veja o que está dizendo aqui. É que a doutrina da providência, que diz que Deus criou e controla e sustenta tudo, que diz que Deus até mesmo permitiu o pecado, e que Deus controla o pecado dos eleitos e controla o pecado dos ímpios, que enfim tudo o que acontece em termos de criação, providência, ocorrência, sejam boas ou más, sejam ações santas ou ações pecaminosas, coisas boas que aconteçam ou tragédias, bênçãos ou males, Deus está cuidando da sua igreja, está dispondo de tudo para o bem dela. Então, imagine o seguinte, nós temos Deus no céu, com os anjos, e a igreja na terra, né? Nesse planeta que é pequenininho em relação a todo o universo, mas que aqui acontece
é o palco da história, né? E que Deus está operando por todo esse universo, assim, que nós não podemos nem compreender de tão grandioso que Ele é, essas estrelas. Deus está controlando todas as estrelas, todos os astros. E Deus está controlando tudo que acontece na Terra, de maneira que esse povo, ele é beneficiado. Tudo concorre, aquilo que Paulo vai dizer, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para o seu bem. Então, por isso que essa doutrina é das mais consoladoras, porque mostra que nós vivemos num mundo mau, irmãos, mas até esse mundo mau está concorrendo para o nosso bem. Até o diabo está trabalhando para o nosso bem, sem querer, ele quer o nosso mal, né? Mas o diabo está no controle de Deus, de maneira que tudo que ele faz para atrapalhar, para prejudicar a igreja, Deus está permitindo. Só que Deus está permitindo para o benefício que vai, só Ele sabe como é que vai acontecer, mas nós podemos ter certeza que vai acontecer. E nós sabemos, né? Apocalipse 21 diz que Jesus diz no João 17 que Ele não perdeu nenhum. E Apocalipse 21 mostra que todos vão estar lá com Cristo na glória. Para que isso aconteça lá, irmãos, infinitas coisas têm que acontecer ao longo da história. E numa complexidade de relações, de causas e efeitos que nós nem podemos imaginar, e que envolve atos bons e pecaminosos, envolve bens e males, numa matemática divina que vai resultar na glória de Deus, lá no final, no Apocalipse 21, e no bem da igreja. É isso. Então, nós não devemos estar preocupados, angustiados. Essa doutrina, ela é consoladora. Vamos ler os textos aqui, para a gente encerrar hoje. Então, 1 Timóteo 4,10. 1 Timóteo 4,10. Que diz assim: porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, olha aí, principalmente dos fiéis. Porque o que Paulo está querendo dizer é mais ou menos assim, que toda salvação vem de Deus, mas o povo mesmo salvo no sentido mais pleno da palavra salvação, que é a salvação, a redenção, para morarmos com Jesus, é para os fiéis. Então, tudo concorre, principalmente para a salvação dos fiéis. Amós 9, 8 e 9. Amós 9, 8 e 9. Amós 9, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Amós 9, 8 e 9. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador. Eu os destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Entendeu? Então ele vai juntar todos. Ele não destruirá de todo, mas aquele remanescente, aqueles que são dele, ele está preservando. Irmão, nas piores situações, nas maiores crises, Deus está operando para o bem do seu povo, sempre. Tudo concorre para o bem do seu povo. E finalmente, para encerrarmos hoje, Isaías, capítulo 43, verso 3 ao 5. Isaías, capítulo 43, verso 3 ao 5. Isaías 43, verso 3 ao 5. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador.
Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Irmãos, a igreja é o povo especial. Ele não trata assim nenhum povo. Ele é bom para todos os homens. Ele é misericordioso para todos os homens. Mas somente a sua igreja será salva. Somente a sua igreja recebe a graça salvadora. E tudo concorre para o bem da sua igreja. Amém? Alguma pergunta? Diga. Não entendi. Os tempos. É verdade. O tema da quinta e sexta é a providência e o pecado dos ímpios. Né? E o último, então, o tema do sexto, providência e os pecados dos ímpios. E o último, providência e a igreja. Providência e a igreja. Então é isso, meus irmãos. Vocês perceberam, né, que a doutrina, ela vem, tem os três primeiros parágrafos falam de uma maneira geral, define a providência, depois fala das causas secundárias e dos meios, como Deus opera nisso, que nada é por acaso, depois fala do pecado e vai particularizando o pecado dos eleitos e dos ímpios e finaliza dizendo que a igreja é a mais beneficiada de todos, né, pela providência, que tudo concorre para o bem dela e para a sua glória. Vamos orar? Pedir que Deus abençoe. Senhor, muito obrigado. Podemos estudar esse assunto tão importante. Senhor, nos firma na palavra, nos consola e nos orienta, e possamos cada vez mais, Senhor, ser santificados pelo Espírito Santo e controlados e consolados na divina verdade que o Senhor está cuidando de nós e que nós podemos seguir em frente e sabendo que a Tua mão nos ampara, nos guarda e que tudo concorre para a Tua glória e para o nosso bem. No Senhor Jesus. Muito obrigado, louvado cada vez mais seja o Teu nome, hoje e sempre, Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, boa noite.